Bom dia pessoal. Passar aqui para gravar mais um vídeo sobre o budismo que eu pratico, o budismo Nichiren Soka. Eu queria tratar sobre o princípio Roshaku Kenpo. Bom, esse princípio ele trata necessariamente de rejeitar o provisório e revelar o verdadeiro. Bom, o sentido aqui rejeitar é remover as nuvens da dúvida que bloqueia a luz da verdadeira identidade. Que verdadeira identidade é essa? Que eu sou o Buda. Bom, então seguindo. Então, esse princípio quer dizer o seguinte, que eu tenho que compreender nessa presente existência esse despertar para a missão de realizar o Kosirufo, ou seja, eu tenho que despertar para a missão de propagar esse budismo para as outras pessoas. Seguindo então, eu tenho que eu tenho que compreender que antes de eu revelar esse verdadeiro, né, eu vivo uma vida provisoriamente, né? Eu fico oscilando muito. Ora eu acredito em certas coisas, ora eu duvido de certas coisas. E aí eu, através da prática desse budismo, eu compreendo que, na verdade, a minha vida é uma batalha, minha vida enquanto praticante, tá? É uma batalha entre o Buda e a maldade. O Buda sou eu. A maldade é a que está na minha vida, ou seja, que está no mundo externo, seja ela qual for. Essas maldades que a gente vê no mundo e as maldades internas dentro de mim. Quando eu duvido, quando eu me desanimo, quando eu não quero recitar a nossa oração principal, o Daimoku, e nem a oração complementar, o Gongyo. Então essa é a maldade interna. E a externa, que é essas aí que a gente vê. Bom, seguindo. Então a gente percebe através desse princípio que, na verdade, o que existe é eu me desafiar. Eu contra eu. Né? É vencer a eu mesmo. Isso é o que esse princípio quer dizer. Quando eu consigo vencer a mim mesmo, então eu evidencio, eu revelo esse verdadeiro eu. O Buda. O que é o Buda? O Buda é a pessoa que se ilumina para os aspectos da vida dela. Esse é o Buda. Então, quando eu venço essa batalha, eu revelo esse verdadeiro eu, ou seja, eu me iluminei para essas questões da minha vida. Então eu tenho agora a verdadeira identidade. Qual? A do Bodhisattva. Qual que é a identidade do Bodhisattva? Segundo a prática desse budismo Nichiren. É aquela pessoa que desperta para aquela missão, conduzir todas as pessoas à felicidade. Esse é o verdadeiro eu, o Bodhisattva. Então, seguindo. Então, portanto, esse princípio é a manifestação do infinito potencial contido na minha vida. Até então, por isso que eu tinha uma vida provisória, eu não conseguia evidenciar esse potencial máximo. Eu sempre ficava ali entre umas pequenas vitórias, e aí um desânimo, né, uma apatia. Eu ficava sempre nisso aí, provisoriamente. Eu tinha algumas vitórias, outra hora eu entrava na apatia, outra hora o desânimo. Mas seguindo com esse princípio, ou seja, quando eu consigo vencer essa batalha contra mim mesmo, ou seja, contra a minha escuridão, contra a minha ilusão, eu revelo esse verdadeiro eu, esse potencial infinito que estava dentro de mim. Eu consigo evidenciar isso. O verdadeiro eu, o Buda, a pessoa que se ilumina. E como que eu consegui isso? Através do poder ilimitado do Gohonzou, né, que é a nossa prática principal diante do Gohonzou, o objeto de devoção de observação da mente. Vamos traduzir isso? Vamos. Isso significa esse Gohonzou e essa oração principal Daimoku, para vocês entenderem de forma didática, é a forma que o praticante desse budismo Nichiren faz para a meditação diária. Por que é uma meditação diária? Porque eu tenho esse compromisso todos os dias comigo de observar a minha mente diante desse objeto de devoção que é o Gohonzou. Né? Então, por isso que a pessoa, quando se converte a esse budismo Nichiren Daishonin Soka, ele recebe o Gohonzou, que é
um pergaminho que vem do Japão para nós praticantes. E aí a gente guarda em um oratório e temos esse compromisso de todos os dias fazer nossa oração principal, que é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, ou seja, o Daimoku, para observar a nossa mente, ou seja, para a gente começar, através dessa prática, dominar nossa mente, dominar nossas emoções. E aí chega uma hora que eu consigo, através da recitação dessa meditação, vamos colocar assim, manifestar esse infinito potencial contido dentro de mim. E ao manifestar esse infinito potencial, ou seja, o verdadeiro eu, essa identidade do verdadeiro eu, o que ocorreu comigo? Eu consegui um triunfo em cima da escuridão. Eu atingi a minha iluminação. Meu estado de Buda venceu. Aquela dificuldade inicial eu consegui vencer. Então, esse princípio também nos lembra que, por pior que sejam os obstáculos, que aqui no budismo não é obstáculo, é oportunidade, que nós temos de transformar o nosso interior e manifestar uma forte fé. Quando eu tenho isso claro, né, essa oportunidade de transformar meu interior e me manter com essa forte fé, o triunfo, ou seja, a vitória na minha vida, ela é assegurada. Então, esse princípio quer dizer o seguinte: ao revelar meu verdadeiro eu consigo obter compaixão, sabedoria e coragem. Para fazer o quê? Para fazer a minha missão de Bodhisattva, conduzir todas as pessoas à felicidade. Então, o Shakubuku, ou Koseirufo, é conduzir todas as pessoas à felicidade. O que é isso? De uma forma bem simples. Conduzir todas as pessoas à felicidade é a minha missão, ou seja, eu vou ensinar as pessoas a praticar esse budismo, para que elas também evidenciem o seu potencial máximo interior, para que ela vença todas as dificuldades na vida e para que elas se tornem pessoas felizes. Essa é a nossa missão que pratica esse budismo Nichiren. Só que isso só vem à luz quando eu consigo vivenciar esse princípio, o Roshaku Kenpo, sair do transitório e revelar o verdadeiro. Outra característica desse princípio é que eu tenho que compreender que eu tenho que vencer esse desafio. Eu tenho que romper os grilhões da dúvida. Porque quando eu duvido, a prática fica muito mais difícil. Essa oração principal, essa meditação, o Daimoku, ele se torna uma obrigação, se torna uma coisa pesada. Então eu não consigo entender aspectos profundos da minha vida, eu não consigo avançar nessa prática. Por quê? Porque eu estou com dúvida. E essa dúvida vai me levar para a escuridão fundamental. Então, Roshaku Kenpo é vencer essa escuridão que existe dentro da minha mente e atingir o quê? O meu verdadeiro eu, a iluminação. Eu entendo todos os aspectos da minha vida através desse princípio, quando eu consigo vivenciá-lo na minha vida. Então eu me ilumino para todos os aspectos da minha vida. Eu descubro, ou eu detecto, a raiz do meu sofrimento. Seja um sofrimento financeiro, seja um sofrimento de doença, ou seja um sofrimento de desarmonia familiar. Eu compreendo, através desse princípio Roshaku Kenpo, quando eu revelo o meu verdadeiro eu consigo descobrir, ver aonde que está a raiz do meu sofrimento. Por isso que fala o verdadeiro eu. É por isso que eu consigo evidenciar esse potencial infinito dentro de mim. Porque eu descobri a raiz do sofrimento. O que está causando o sofrimento na minha pessoa. Então, quando eu descubro isso, eu atinjo uma felicidade absoluta. E essa felicidade absoluta vai me gerar a compaixão, a sabedoria e a coragem.
E diante desses 3 ingredientes, eu estou habilitado a ensinar as outras pessoas a também fazerem o mesmo, ou seja, compreender a vida num nível profundo e libertar essas pessoas do sofrimento. Isso é o Koserufo, isso é o Shakubuku, isso é a missão do Bodhisattva, isso é o verdadeiro eu. Era isso, pessoal, obrigado.